Bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo de figuras geométricas espaciais. Mas antes de eu falar delas para vocês, eu vou relembrar alguns pontos que vocês já viram até o quinto ano, tá? Então, assim, eu não sei se vocês chegaram ao nome propriamente dito, né? Mas eu vou começar falando com vocês sobre polígonos, porque tudo isso aqui é uma sequência e para que fique fácil de entender, tudo precisa ser relembrado e explicado, tá certo? Então, olha só, eu vou começar falando sobre polígonos. Polígonos são figuras geométricas formadas apenas por retas, certo? Eu tenho um exemplo aqui, é um triângulo. Se vocês observarem o meu triângulo, ele é formado apenas por retas, ou seja, ele não tem nenhuma superfície arredondada, né? Nenhuma curva. Então, se a figura geométrica ela é formada apenas por retas, nós chamamos essa figura de polígono. Por que eu falei sobre polígonos? Porque agora eu vou falar para vocês sobre poliedros, tá? Nas figuras geométricas espaciais, vocês vão ouvir falar sobre poliedros e não poliedros. Poliedros são aquelas figuras geométricas espaciais que são formadas por polígonos. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui o cubo. Se você observar, o cubo ele é formado por vários polígonos, olha só. Um aqui na frente é um polígono, é o quadrado, né? Outro quadrado, outro quadrado. Então, quando a figura geométrica ela é formada por vários polígonos, nós chamamos ela de poliedro, tá? Quais são, professor, os não poliedros? Não poliedros são aquelas figuras geométricas espaciais que possuem algumas faces arredondadas, circulares, o que é o caso do cone e do cilindro. Se vocês observarem o cone, olha só, ele tem uma parte arredondada, assim como o cilindro. Então, nesse caso, eu tenho dois não poliedros, certo? Olha só. Bom, para esse capítulo, nós vamos focar um pouco em prismas e pirâmides, certo? Prisma, olha só, a gente pode se basear utilizando essa figura aqui, tá? O prisma, ele tem o que nós chamamos de base. Ele tem uma base em cima e uma base embaixo. É como se fosse o que fecha ele, tá? E ele também tem uma quantidade limitada de faces laterais, ó, que são essas aqui, certo? Então, essas faces laterais, elas são as faces do prisma, mas ele precisa, além das faces laterais que fecham ele precisa ter uma base em cima e uma base embaixo. É como se fosse uma tampa em cima, uma tampa embaixo, certo? Bom, gente, as pirâmides, vocês podem se basear nas pirâmides do Egito. Vocês já devem ter visto em fotos, e a pirâmide que a gente constrói como sólido geométrico, ela tem o mesmo formato. Tem disponível para vocês hoje, para a atividade, está disponível na escola ou para quem quiser imprimir em casa no portal. 2 sólidos geométricos para vocês construírem e conhecerem melhor os elementos. Uma pirâmide e um prisma, certo? Vocês vão recortar e montar, para na aula online a gente especificar todos os seus elementos. Mas voltando para cá, tanto a pirâmide como o prisma, a gente dá o nome deles de acordo com a base, certo? Eu vou falar um pouquinho deles para vocês, apresentá-los, né? Ou reapresentá-los, que vocês já devem conhecer. E quando chegar no prisma, a gente vai falar um pouquinho sobre os nomes deles, tá? Olha só, algumas figuras geométricas espaciais. Se a gente pensar, tem alguns objetos do nosso dia a dia que lembram essas figuras geométricas. Aqui eu tenho uma esfera. Uma bola, ela lembra uma esfera, né? Só pra gente ter uma noção de como seria essa figura. Eu tenho aqui um cone. O cone, ele tem o formato daquele chapeuzinho de aniversário, né? Ele é pontudo, com a parte de baixo arredondada.
Então, o cone, ele lembra o chapéu de aniversário. Eu tenho aqui, olha só, um cilindro, uma lata, né? Ela lembra um cilindro, como eu mostrei para vocês na aula passada, uma lata de milho verde, por exemplo. Ela é toda arredondada, né? Ela tem as tampas, ela lembra sim um cilindro. Bom, gente, eu tenho aqui um bloco retangular, tá? E vizinho a ele eu tenho o cubo. Vocês podem achar que eles têm um formato bem parecido, mas a diferença entre eles é que o bloco retangular, ele é formado por vários retângulos e o cubo, ele é formado por vários quadrados, tá? Qual a diferença entre um retângulo e um quadrado? O quadrado tem todos os lados de medidas iguais, né? Já o retângulo não. Ele tem essas duas partes maiores com uma medida, essas duas partes menores com outra. Então, a diferença é essa. Nesse caso, nós temos uma figura formada por retângulos. Nesse caso, nós temos uma figura formada por quadrados. Essa é a diferença entre o bloco retangular, e o cubo, tá? Chegamos no nosso prisma. Eu falei para vocês que o prisma, o nome dele é dado de acordo com a base, tá? Olha só, o meu prisma aqui, ele tem uma base hexagonal. Por que uma base hexagonal? Porque, olha só, a base dele tem o formato de um hexágono. Mas, professor, o que é um hexágono? Um hexágono é uma figura geométrica com 6 lados. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a base dele, a parte de cima, ela possui 6 lados, a base de baixo ela também possui 6 lados. Então, nesse caso, a gente chama de prisma de base hexagonal, certo? Bom, se a base dele fosse em formato triangular, fosse um triângulo, eu ia chamar de prisma de base triangular. Se a base dele fosse um quadrado, eu ia chamar prisma de base quadrada, certo? Do mesmo jeito é com a pirâmide. Se a parte de baixo dela, se a base dela for um quadrado, pirâmide de base quadrada. Se for um triângulo, pirâmide de base triangular, certo? Se for, vamos dizer que um polígono de 5 lados, pirâmide de base pentagonal. Para que vocês relembrem, certo? Esses nomes, né? A gente geralmente vai utilizar muito para nomear os prismas e as pirâmides, certo? Eu vou apagar aqui o quadro para mostrar para vocês, para relembrar esses nomes. Mas antes disso, né, vamos falar um pouquinho dos elementos. Os elementos, nesse caso, são os que foram citados a vocês na aula passada. Vocês vão trabalhar muito com faces, arestas e vértices, certo? Então, aqui, olha só, como eu falei para vocês na aula passada, os vértices nos dão a ideia de pontos, né? Geralmente, eles ficam no encontro das nossas retas. Então, olha só, esses pontinhos que eu coloquei aqui, eles são os nossos vértices. Como eu falei para vocês também na aula passada, aqui, ó, essas retas que formam a nossa figura são o que nós chamamos de arestas, tá? E as nossas faces, olha só, aqui essa parte toda é uma face, outra face, certo? Aqui nós chamamos de faces laterais e essas outras faces nós conhecemos por base, tá? Bom, após relembrar os elementos, eu vou mostrar para vocês agora, né, o nome que se dá ao polígono de acordo com o número de lados. Bom, gente, como eu falei para vocês, olha só, eu trouxe aqui os nomes para a gente relembrar. Então, uma figura geométrica que possui 3 lados, nós chamamos de triângulo, né? Ele possui 3 lados. Olha só para vocês terem uma ideia. 1, 2, 3, né?
Então, uma figura geométrica com 3 lados, nós damos o nome de triângulo. Bom, se a base, né, do nosso prisma ou da nossa pirâmide tiver 3 lados, então nós chamamos prisma de base triangular ou pirâmide de base triangular, tá? Se a base tiver 4 lados, então nós chamamos prisma de base quadrada ou pirâmide de base quadrada. Se a base tiver 5 lados, então nós chamamos de pentágono, né? Um polígono de 5 lados tem o nome de pentágono. Então nós chamamos de prisma de base pentagonal ou pirâmide de base pentagonal. Quando a base tem 6 lados, ela forma um hexágono. Então nós chamamos de prisma de base hexagonal ou pirâmide de base hexagonal. Quando a nossa base ela tem 7 lados, ela forma um heptágono. Então, nós temos um prisma de base heptagonal ou uma pirâmide de base heptagonal. Quando tem 8 lados, ela forma um octógono. Então, nós temos prisma de base octogonal ou pirâmide de base octogonal. É assim que nós damos o nome. Eu coloquei aqui até 8 porque durante esse capítulo nós não vamos ver além disso, certo? Vocês podem dar uma observada na página 53 do livro de vocês, tá? Lá tem o desenho, como se fosse de uma planificação pronta, de pirâmides, de prismas, para vocês terem uma noção de como eles ficam depois de construídos. E isso vai auxiliar vocês a construir o que foi mandado para vocês como atividade, tá certo? Além dessas construções, vocês têm uma atividade do livro didático, que vai mostrar se vocês conseguiram entender o que eu acabei de explicar para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Assim que possível eu respondo, tá bom? E quando finalizar a atividade, não esqueçam de mandar a foto para receber o visto virtual. Bom, turminha, por hoje é só. Vamos ter aula online ainda essa semana e eu espero por vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.